Olá, irmãos, tudo bem? Como é que vocês estão? Nós estamos aí na nossa segunda videoaula da disciplina História do Pensamento Cristão do Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo Ashbel Green Simonton. Estamos tratando sobre metodismo, na realidade falando sobre o título Pressupostos Históricos do Metodismo, Origem e Praxis Social, que se trata do primeiro capítulo da tese apresentada ao programa de pós-graduação em Teologia da PUC Rio de Janeiro pelo Dr. Marco Antônio de Oliveira em novembro de 2011. O título da tese é Teologia Social do Metodismo Brasileiro, análise dos pressupostos históricos e teológicos do documento Credo Social. Bom, o capítulo ele é muito mais amplo do que a nossa abordagem, mas eu expliquei na nossa primeira videoaula que nós não trataríamos da parte do capítulo que tem notas biográficas sobre John Wesley e nem também da parte que fala sobre as diferenças entre o anglicanismo e o metodismo, embora eu tenha já falado um pouco sobre isso na última aula. Bom, na primeira aula nós falamos sobre o pano de fundo histórico que contribuiu para o surgimento do metodismo, né? Ou seja, final do século XVII e o século XVIII, propriamente dito, que é o século no qual o metodismo ele surge, ele atua, ele se inicia, ok? Hoje nós vamos falar sobre a prática social libertadora desse chamado metodismo primitivo, né? E o autor começa falando sobre as preferências pastorais de Wesley e do metodismo. Na realidade, falar sobre isso é tratar do que ele chama, no início do capítulo, de prática pastoral libertadora. Prática pastoral libertadora. Então, segundo o autor, o metodismo wesleyano do século XVIII se destacou tanto na área social que ele fica conhecido historicamente como um movimento que provocou profundas reformas sociais na Inglaterra. Na realidade, o metodismo ele busca melhores condições, melhores meios de vida para as pessoas mais pobres, ele procura reconstruir as estruturas sociais da Inglaterra, então ele se torna um instrumento de promoção de grande transformação social, segundo o Dr. Marco Antônio de Oliveira afirma na sua tese. Ok? Então, segundo ele, o Wesley e os metodistas, né, do seu tempo, eles vão se colocar contra tudo o que oprimia o povo inglês, principalmente aqueles que eram mais pobres, né? O ser humano e suas necessidades, em especial a dos mais favorecidos, são alvos preferenciais da ação pastoral de Wesley e dos metodistas primitivos, certo? Então há a opção pelos pobres, entende? E para eles isso não era algo anexado à vocação pastoral, não era algo periférico, mas algo central. Era um dos pilares contribuintes às suas opções pastorais, certo? E isso vai tornar o metodismo do século XVIII vivaz e relevante para o protestantismo, pontua o Dr. Marco Antônio de Oliveira. Ele traz algumas citações do Diário de Wesley. Uma delas eu vou compartilhar com você. Aliás, duas delas eu vou compartilhar com você. A primeira diz assim, Wesley falando: eu acredito realmente que se o Evangelho for verdadeiro, estou salvo. Porque não apenas doei e dou todos os meus bens para alimentar os pobres, e não apenas dou meu corpo para ser queimado, afogado, ou o que quer que Deus designe para mim, mas eu sigo em busca da caridade, embora não como deveria, mas tanto quanto posso. Se por acaso me é possível obtê-la. Acredito que o Evangelho é verdadeiro. Eu mostro a minha fé pelas minhas obras, apostando tudo o que tenho nelas. Eu sei que você, como bom presbiteriano, pode ter pensado, opa, salvação pelas obras, será que as obras realmente contribuem para a salvação? Essa não é a discussão de Wesley, né? A ideia aqui é que ele não consegue dissociar a sua fé das ações, entende? No caso do contexto social do século XVIII na Inglaterra, a fé
das obras sociais. Para ele, você ter fé e não demonstrar essa fé através das ações, das obras sociais, aí eu estou dissociando do que Tiago chama de obras. Eu não quero aqui fazer uma discussão hermenêutica sobre o que são obras lá em Tiago. Eu estou dizendo para você que para o Wesley e para os metodistas, né, fé e obras sociais, que era o que o século XVIII necessitava na Inglaterra, caminhavam lado a lado. Outro texto do diário. Em 1730 comecei a visitar as prisões, o Wesley falando, ajudar os pobres e doentes na cidade e a fazer o bem tanto quanto pudesse, com minha presença e minha pequena fortuna, aos corpos e almas de todos os homens. Para essa finalidade, reduzi todas as superficialidades e muito do que eram consideradas as coisas necessárias à vida. Logo, me tornei um exemplo, por assim fazer, e me regozijei que minha reputação tivesse sido banida como o mal. Percebe? Ele divide o que tem para poder ajudar os pobres e doentes da cidade. Essa é a tônica, né, que o autor está tratando aqui e que, de certa forma, retrata esse movimento metodista primitivo, né, no século XVIII. Né? Outro ponto que é importante, que o Marco Antônio de Oliveira vai falar, é a luta contra a escravidão. A luta contra a escravidão também é uma das tônicas que está sempre presente durante toda a vida e ação pastoral de John Wesley. Ok? Então perceba, essa preferência pelos pobres, excluídos, pelos marginalizados, né, ela vai se evidenciar nitidamente em atitudes concretas nesse metodismo do século XVIII. Né? O autor vai pontuar que a velha fundação de Londres, por exemplo, transformou-se em um verdadeiro crisol de projetos. Tem casa de misericórdia para viúvas, escola para meninos, dispensário para enfermos, bolsa de trabalho, agência de emprego, cooperativa de crédito, agência de empréstimo, sala de leitura, igreja. Tudo isso vai sendo mobilizado e criado pelos metodistas para atender a questão social, né, a demanda, a necessidade dessa população mais pobre do século XVIII. Né? Outra preocupação de Wesley era com o desemprego, porque para eles o desemprego era a raiz da miséria. Então o desemprego precisava ser combatido. E olha aí o que o Dr. Marco Antônio destaca. Né? Para Wesley, a verdadeira fé que nasce do compromisso com Deus tem de se expressar através do acolhimento aos necessitados. É um engajamento em favor de conquistas sociais que propiciem a libertação aos oprimidos. Volto a lembrar você uma coisa. Isso não é teologia da libertação, ok? Teologia da libertação é muito posterior. Tá? Na realidade, é uma preocupação com as necessidades do indivíduo, uma preocupação com a demanda ou a questão social que os metodistas têm, já que a igreja anglicana, que era a igreja oficial, a igreja cristã oficial, ou a igreja reformada oficial nessa Inglaterra, era uma igreja elitizada, uma igreja que não tinha interesse em nivelar ou acabar com as desigualdades sociais ou com a injustiça social na sociedade inglesa daquela época. Ok? Então, na compreensão teológica do metodismo, uma fé fora dessa ótica é fruto do egoísmo, da estultícia, que cada vez corrói o próprio ser humano criado à imagem e à semelhança de Deus, alienando do próprio Criador. Certo? Então o cristianismo, para John Wesley, deve ser entendido e vivido como uma religião essencialmente social. Né? Para ele, o ensino de Cristo nos revela que a santidade cristã necessariamente é santidade social, é o envolvimento com a realidade humana. Percebe? Então, o metodismo ele está na base de diversas transformações sociais dessa sociedade inglesa
do século XVIII. E se ele não causou todas as reformas ocorridas, pode-se dizer que, pelo menos, ele foi um dos movimentos que mais contribuiu para que as reformas ocorridas naquele período acontecessem, né? Afirma o doutor Marco Antônio de Oliveira. Outra coisa que é interessante é que o Wesley entendia que a mudança do indivíduo transforma as estruturas injustas da sociedade. Ler sobre isso é muito interessante para mim, porque, por exemplo, nós vivemos numa época, e se você mora na cidade do Rio de Janeiro, você transita por diversos espaços da cidade, né? Se você mora no estado também, você consegue perceber um crescimento nos últimos anos do número de igrejas, sejam elas grandes, pequenas, seja em garagem. A sensação que se tem andando aqui pelas ruas do Rio de Janeiro é que o número de igrejas aumentou. E aí você é levado a pensar que o cristianismo está crescendo, né? Mas o que é estranho, né? Se o cristianismo está crescendo, se o número de igrejas está aumentando, por que a violência, a insegurança, a injustiça social, as desigualdades não estão diminuindo na mesma proporção? Entende? Ou seja, parece que cresce o número de igrejas, não é? Mas a capacidade dessas igrejas transformar realmente a realidade social, ela é muito pequena, muito diminuída, né? E aí você ler textos falando sobre esse movimento metodista, né? Esse movimento pioneiro, que entendia que a mudança do indivíduo transforma as estruturas injustas da sociedade, talvez seja perceber que muitas igrejas de hoje em dia, do século XXI, estão na contramão do que movimentos do século XVIII tentaram fazer e levar o cristianismo. Percebe? É claro que essa proposta de Wesley, dos metodistas, né? Essa leitura que se tem desses cristãos, ela é contestada também, né? Porque se a gente for olhar pela realidade histórica do cristianismo, não somente no nosso tempo, como eu citei como exemplo agora, né? Em muitos lugares e em muitas temporalidades em que o cristianismo e foi maioria, certo? Ele não conseguiu mudar substancialmente a realidade social injusta, né? Nós somos latino-americanos e a gente é um exemplo vivo disso, né? Nós somos um país, Brasil, o maior país cristão do mundo, e aí você pode pensar tanto no catolicismo quanto no protestantismo e por aí vai, né? Mas necessariamente ainda vivemos numa sociedade injusta, desigual, né? Uma sociedade corrupta e que na realidade as diversas vozes cristãs dessa sociedade têm feito muito pouco para poder mudar a realidade social dela, né? Então é só uma questão da gente olhar e refletir um pouco sobre isso. Então o Wesley, ele achava que o indivíduo era o responsável pelo bem-estar social e não o Estado, né? E não o Estado. Leitura do século XVIII, né? Hoje a gente teria que pensar nas duas coisas, né? Mas essa é a ideia. É claro que ele está falando do indivíduo, não o Estado, porque na realidade o Estado não tem interesse. O Estado, ele sem querer levar para o lado do marxismo, porque na realidade o marxismo é muito posterior, né? Mas o Estado dessa época também é burguês. Não é burguês industrialmente falando, né? Mas está começando a ser, entende? Está começando a ser porque a gente está num período de revolução industrial, né? Então não há interesse em mudar a estrutura social, não há interesse em trazer justiça ou igualdade social. Logo, os indivíduos precisam fazer isso, já que o Estado não quer. Essa é a leitura que se está fazendo no século XVIII, né? Então, segundo ele, era dever e privilégio do rico ajudar o pobre,
do entendido esclarecer o ignorante, do santo buscar o pecador, certo? Então ele colocava a sua inteira confiança no esforço pessoal e individual. Então nós é que temos que fazer, né? Nós é que temos que atuar e trabalhar para que essa mudança aconteça. A responsabilidade, na ótica de Wesley, é uma responsabilidade individual, pessoal, ok? E não coletiva. Ela vai se tornar coletiva a partir do momento que o individual, que o pessoal começar a fazer a sua parte e a influenciar. Outro ponto importante, né? Segundo esse movimento metodista, né, ser apenas convertido não era o suficiente para ser cristão verdadeiro. A pessoa precisava ter a fé em Cristo, sentir o amor de Deus e pôr em prática essa fé. Então, desde o início, os metodistas, além de evangelizar, visitavam os presos, criavam escolas e desenvolviam essas obras sociais que eu estou mencionando aqui. Por quê? Porque para eles a obra de evangelização era tão essencial, tão social quanto individual, tanto pessoal quanto coletiva. Ok? Wesley também vai lutar, juntamente com os metodistas, contra a exploração de mulheres e crianças, vai lutar pela humanização das oficinas e fábricas, né? Vai defender a redução da jornada de trabalho, que era de 12 horas, e posteriormente vai chegar até 14, 15 horas por dia, vai reivindicar aumento de salário para esses trabalhadores das fábricas que ganhavam uma miséria, né? O êxodo rural, como eu falei na primeira aula, ele existe, né? A quantidade de pessoas procurando trabalho na cidade cresce, o número de fábricas é pequeno, consequentemente o salário diminui, a exploração aumenta, né? Então ele vai fazer essa crítica, é preciso aumentar o salário dos trabalhadores para que eles tenham uma vida mais digna, né? E aí, nos principais centros do metodismo de Wesley, né, surgiram escolas, orfanatos, ambulatórios, né, centros de artesanato e por aí vai, como basicamente eu estou falando aqui nessa nossa segunda aula. Como era de se esperar, né, um movimento que realmente tenta mexer com a estrutura da sociedade, tenta mudar a realidade do indivíduo de forma integral, né, responsabiliza os cristãos pela justiça social, né, pela igualdade de direito, né, um movimento que faz isso e que vai na contramão da igreja oficial, é um movimento que vai sofrer perseguição, retaliação, que vai ser alvo da incompreensão por parte de outros cristãos, né? Principalmente no que se diz respeito à primazia desses chamados pobres, que é sustentada pelo metodismo do século XVIII, né? Então, nem todos realmente apoiavam essa leitura metodista dessa sociedade e do Evangelho. Bom, algumas conquistas sociais, né, que também foram conseguidas por esse movimento metodista, né? Então, nessa tentativa de amenizar o sofrimento dos pobres, John Wesley tem um sermão intitulado O Uso do Dinheiro, e ele vai estabelecer três critérios para os metodistas, né? Primeiro critério: ganhar tanto quanto possível. Ganhar tanto quanto possível. Ou seja, se tiver que enriquecer, enriqueça. Tem que ganhar o máximo que você puder. Segundo critério: guardar o que é possível. Enriqueceu, mas não é para você guardar tudo, não. É para você guardar o que é possível, certo? E o terceiro critério: dar tudo que for possível. Então você ganha tanto quanto possível, você guarda o que é possível e você dá tudo que for possível. Tudo que for possível. Entende? Então, na realidade, é a ideia da mordomia, de você usar aquilo que Deus coloca em suas mãos a serviço do bem-estar social, a serviço da justiça social e da igualdade de direitos. Percebe? Então, eles doavam realmente o que tinham
para os pobres. Aliás, essa questão de repartir não é algo novo, não é algo que começa no século XVIII. Se você for para Atos dos Apóstolos, né, já há informação que todos os que criam tinham tudo em comum, né, e repartiam tudo que tinham uns com os outros à medida que cada um tinha necessidade, né, e ainda assim Deus ia acrescentando a cada dia o que iam sendo salvos, e não havia nenhum necessitado entre eles. Então, assim, dentro das atitudes sociais, para a gente já ir fechando aqui a nossa aula, né, estão as coletas de fundos financeiros e a distribuição entre os necessitados, que eles faziam, né, a assistência médica para os pobres, que eles também faziam, o estabelecimento e a criação de um fundo de empréstimo para esses trabalhadores, né, para esses pobres. Há uma reforma educacional para poder alfabetizar as pessoas, viabilizar o acesso à educação às pessoas menos favorecidas, porque a escola era coisa de rico, né? E nessa pegada aí surge a escola bíblica dominical, né, que nasce voltada para fora, nasce para atender uma demanda social, né, nasce para poder alfabetizar pessoas e não para catequizar, entende? A ideia da escola dominical é proporcionar um nivelamento, como as pessoas compreenderão o evangelho se elas nem ler sabem, entende? Então você usava a Bíblia, usava seleções bíblicas para poder ensinar o evangelho, e a escola dominical ela começa dentro desse movimento metodista. Alguns dizem que começou com Robert Raikes, outros não, que começou com uma senhora, eu não estou lembrando bem o nome agora, se eu não me engano era Hannah, eu não lembro o nome, mas começou com ela na sua casa, né? Mas o fato é que é tudo muito paralelo, né? Esse movimento não é um movimento que está acontecendo num lugar só, ele está acontecendo em vários lugares ao mesmo tempo. A escola dominical ela vai surgindo nas suas variadas formas, né? Nesse mesmo período. Outra atitude social foi a reforma das prisões, que eram subhumanas, e os metodistas conseguem isso, né? E como eu falei também, a luta contra a escravidão. Então são atitudes sociais desse movimento metodista no século XVIII. Bom, concluindo então, o movimento metodista, segundo o Dr. Marco Antônio Oliveira, foi um dos grandes responsáveis pelas mudanças ocorridas nas estruturas sociais da Inglaterra do século XVIII, e também pelo exercício de um cristianismo que associou fé com as obras sociais em uma sociedade hierarquizada, injusta e desigual. Agora, você precisa continuar a sua leitura, tá bom? Para poder conhecer mais sobre esse movimento metodista no século XVIII. A nossa aula vai ficando por aqui, né? E eu queria pedir a você que colocasse na nossa classe as suas considerações sobre esse texto, sobre esse primeiro capítulo da tese do Dr. Marco Antônio de Oliveira, o que você achou das colocações dele, o que você achou do metodismo, para a gente ter a nossa discussão aí no Google Classroom, tá bom? Um forte abraço para você e a gente se vê na próxima videoaula. Fica com Deus aí.